a Luciana. Eu acho que tem mais uma pergunta ainda, Miguel. Tem uma mão levantada aí. Diga lá. O André? Professor, eu só queria pegar o gancho sobre as atividades. Eu queria saber se os arquivos gerados durante o exercício a gente tem que enviar também para você ou não precisa. Assim, a atividade tem as perguntinhas dela lá, né? Não precisa mandar as coisas não, tá? Só quando ela pede, assim, o GBK, e aí eles são TXT, então se copia e cola, tá? Só nessa daí, mas não precisa mandar não, tá? Só ir respondendo lá, beleza? Beleza, obrigado. Ok, eu que agradeço. Luciana, é com você. Vamos lá. Beleza, gente. Vou compartilhar aqui a apresentação. Vou colocar aqui. Cadê a apresentação? Tá aqui. Vocês estão conseguindo ver aí? Dá um delayzinho, agora entrou aí, é Oi, um né? PDF. Você consegue aumentar um pouquinho? Não, acho que assim tá Eu razoável acho também. que na verdade, Tá hoje eu tô, bom, tá bom. hoje eu tô com Uhum, monitor, então eu acho que hoje vai ficar um pouquinho melhor, né? Eu vou testar essa questão de estar utilizando um segundo monitor aqui, então, se vocês quiserem fazer uhum, uma pergunta durante a apresentação, vocês podem ou abrir o microfone, eu vou ficar olhando aqui para ver se tem alguma, né, alguma pergunta ou coisa desse tipo aqui também, né? Olhando aqui do outro lado. uhum. Tá? Bom, gente, então, como o Miguel falou, né, meu nome é Luciana, eu trabalho com a bioinformática estrutural, tá? Então, aqui, ó, meu e-mail está aqui embaixo, se alguém quiser depois entrar em contato, e a gente vai estar falando aqui, as 3 aulas, né, seguintes vai ser sobre bioinformática estrutural, tá? Então, a gente vai ter, cada aula tem tem pedaços práticos, né? A gente vai estar trabalhando com alguns programas, né? Obviamente, a gente tem uma quantidade enorme de programas que podem ser usados para essa parte de bioinformática estrutural, mas a gente vai utilizar alguns. No caso, hoje, a gente vai começar a trabalhar com PyMol, né? Por isso que eu pedi para já ter instalado o PyMol. Depois a gente vai trabalhar com o Modeler e depois a gente volta para o PyMol e para o Vina, né? A gente vai estar fazendo um pouco de docagem molecular aí na última aula. Bom, deixa eu agora foi. Então, o que é a bioinformática estrutural em si, né? Então, uma definição ampla da bioinformática estrutural é a área da bioinformática relacionada com a análise e predição de funcionais de macromoléculas biológicas. Podem ser tanto proteínas, RNA ou DNA. Todos eles estão ali dentro da bioinformática estrutural. E na bioinformática estrutural, a gente trabalha tanto com experimento quanto com modelos computacionais, tá? Então, existem experimentos para a gente resolver essas estruturas e analisar essas estruturas, mas a gente também consegue fazer modelos de predição computacional através de informações que a gente tem na literatura sobre essas macromoléculas, tá? Então, aqui tem uma... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Não dá para colocar, né? Então, aqui a gente tem uma nuvem de palavras, né? Essa nuvem de palavras é um pouco antiga, né? Ela tem que mudar um pouquinho. Eu estou tentando achar uma que seja mais nova em relação à bioinformática estrutural. Você pode ver que o docking está bem grande aí. Hoje em dia o docking continua sendo muito forte, mas a gente tem outros métodos que entram aí, né? Então, conformação, backbone, proteína, método, isso tudo entra aí no nosso linguajar de bioinformática estrutural, tá? Então, dentro dessa bioinformática, a gente vai ter tanto a parte experimental de química e de bioquímica, quanto química computacional e a modelagem molecular, que é o que a gente vai trabalhar nessas 3 aulas seguintes aí, tá? Então, quais informações a gente consegue retirar dessas estruturas, né? Então, a gente tem aqui no centro uma estrutura tridimensional da proteína, tá? E a gente consegue tirar informações sobre o novelamento dela, né? A gente consegue ver qual é a forma, a estrutura que ela tem, e daí a gente consegue ver alguns relacionamentos de evolução, como que uma molécula, né? Como uma proteína ancestral, ela vai modificando para ter o estado atual dela. A gente pode também trabalhar com complexos proteínas ligantes, né? A gente está ultimamente a gente tem trabalhado bastante essa relação de
de descobrir novos fármacos, né? Então, é essa parte de você descobrir qual é a relação, quais são as interações que tem entre o ligante e sua proteína, né? A gente consegue ver isso na bioinformática estrutural. A gente pode trabalhar com mutações, né? Qual é o efeito do solvente na proteína, como muda a conformação, o que trabalha, o que muda ali na estrutura da proteína entre essas interações com outros objetos dela, né? Mas, assim, lembrando que essas informações que a gente tira da estrutura, elas são apenas informações bioquímicas, tá? Então, a função biológica na célula, no organismo, a gente não tem como a gente ver só olhando a estrutura, tá? Então, a gente tem que ter experimentos juntos com a estrutura para a gente saber exatamente qual é a função dela, né? Então, outros experimentos dizem a função, a estrutura vai te mostrar o que acontece, ou o que acontece, por exemplo, no momento catalítico dela, qual é a conformação que ela tem, tá? Então, informações bioquímicas, o meu negócio tá piscando aqui, mas acho que não era nada, tá? Não é nenhuma pergunta. Então, voltando aqui. Então, assim, nas aulas a gente vai focar um pouco mais em proteínas, mas lembrando que a gente tem todas as macromoléculas, né, inseridas ali na bioinformática estrutural, tá? Então, por que a gente foca mais nas proteínas? Porque elas são as moléculas mais abundantes e versáteis dos seres vivos, tá? Então, elas têm inúmeros processos biológicos e a gente encontra muito dela, muitas estruturas já resolvidas, né? E a gente consegue mexer mais com elas. Diferente das outras macromoléculas que existem e elas estão lá e a gente consegue ver algumas estruturas, mas em volume menor, tá? Então, as proteínas, elas possuem ampla diversidade de funções, né? Estrutural ou mecânica, o catalisador de reações, regulação do metabolismo, proteção imunológica, transportador, sinalização celular e comunicação. Então, tudo isso é a diversidade que a gente tem em proteínas. Bom, falando em proteínas, a gente tem os componentes primários, né? Isso daí, obviamente, gente, eu vou fazer só uma revisão bem rápida, que eu sei que vocês já sabem, né? Vocês são da área, então vocês já estudaram tudo isso, é a questão de estrutura, né? De estrutura primária, secundária, terciária, mas eu só vou passar para a gente dar um refresco na nossa mente do que a gente está falando, tá? Então, as proteínas, elas são formadas pelas unidades menores monoméricas, que são os aminoácidos, e a gente tem aí por volta de 20 aminoácidos essenciais, tá? Então, o que acontece quando a gente forma uma proteína, a gente vai ter um aminoácido, que ele vai ter sempre essa conformação aqui base dele, né? E uma cadeia lateral que vai mudar de acordo com o aminoácido. E aí, esses aminoácidos, eles vão se juntando e formando ali a sua proteína, né? Então, aqui são os aminoácidos, lembrando eles aqui, né? Então, lembrando aqui que todos eles vão ter ali a base deles, né? Que a gente depois vai chamar de backbone, quando está formado na proteína. E aqui a gente tem a cadeia lateral desses vários aminoácidos, né? Aqui a gente tem os aminoácidos não polares, os aromáticos, os polares aqui, né? Aqui embaixo carregados e carregados positivamente, carregados negativamente, os outros polares que a gente tem, tá? Então, passando bem rápido, eu não vou ficar muito tempo falando sobre isso, só para a gente lembrar. Então, na estrutura da proteína, né, o nível de organização dela é diferenciado, né? Então, a gente vai ter estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária. A estrutura primária é o primeiro nível de organização, tá? Então, quando a gente tem a estrutura primária, a gente tem os aminoácidos ali se ligando aqui em fila, né, e formando ali as ligações covalentes, né, da cadeia principal com as suas ligações peptídicas e até por pontes de sulfeto também, quando a gente tem essa organização assim, tá? Então, vai ser o nível mais simples, e depois desse nível a gente vai olhando ali a estruturação da sua cadeia lateral, e aí a proteína vai se novelando em outras estruturas, tá? Então, quando a gente tem, assim, essa organização linear dos aminoácidos aqui, a gente tem ligado todas a cadeia principal, né, que são os planos aqui, né, que se repetem, né, daqueles átomos que a gente tem de todos os aminoácidos que são iguais, eles vão se juntando e vão formando planos, tá? E esses planos aqui, eles vão se ligando e formando o que a gente chama de esqueleto da proteína, o backbone, tá?
A cadeia lateral, então, ele vai ser a forma que vai se mudar, que vai variar das proteínas, tá? Então, essa conformação da ligação peptídica, ela vai definir esses planos, e esses planos vão ter ângulos de torção e ângulos diédricos, que aí a gente vai tendo aí a conformação da proteína de acordo com esses ângulos, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o carbono alfa, que liga os dois aminoácidos aqui, né? Um com o outro, e é nesse plano aqui, né, que tem um aminoácido e o outro aminoácido no outro plano, a gente vai ter os ângulos de Φ e os ângulos de Psi aqui, tá? E eles vão ter entre menos 180 e 180. Caso passe desses ângulos, a gente vai ter impedimentos estéricos entre esses nossos planos, tá? A gente tem um gráfico, né? Um gráfico muito simples que mostra aí quando a nossa proteína não tem, né? Não está tendo esses impedimentos estéricos, né? Eles estão dentro da conformação necessária, entre menos 180 e 180 desses ângulos aí, tá? Então, é o chamado de gráfico de Ramachandra, e aqui a gente pode ver que a gente tem várias regiões coloridas diferentes aqui, que mostra que o aminoácido ele vai estar em regiões favoráveis, ou seja, em ângulos que são permitidos, então sempre vai ter eles caem aqui, vai ter aqui um amarelo um pouco mais forte que representam regiões favoráveis, a gente vai ter uma região amarelo mais claro aqui, um begezinho, né, que vai ser regiões não tão favoráveis, e as regiões brancas que são regiões desfavoráveis. Então, se um aminoácido estiver aqui nessa região branca, ele tem algum problema de ângulo, né? Ele pode estar causando um impedimento estérico ali na sua cadeia principal. Seguindo aqui, então, depois quando a gente tem já essas organizações do plano, né, que vai se formando e vai tendo esses ângulos, a gente consegue formar as estruturas secundárias. As estruturas secundárias nada mais é do que os aminoácidos, os átomos dos aminoácidos interagindo entre si e formando estruturas. Então, a gente pode ver aqui as hélices alfas, né, as alfa-hélices também pode ser, elas estão se organizando, né? Os aminoácidos se organizam formando ligações de hidrogênio entre eles aqui. E aí eles conseguem fazer essa forma aqui de hélice, fazendo todas essas interações não covalentes, tá? Então, as covalentes, elas formam um backbone, mas depois a gente forma ligações não covalentes, no caso, interações de hidrogênio aqui, que formam essa conformação hélice. As folhas betas é a mesma coisa, então a gente vai ter um pedaço da nossa proteína indo para um lado e o outro pedaço se conformando para o outro lado, interagindo não covalentemente entre elas, tá? Então, a gente tem as ligações antiparalelas e as paralelas das folhas betas, tá? Então, são conformações zigue-zagues aí e também formam ligações de hidrogênio entre os átomos dos aminoácidos. E o que liga essas conformações, no caso aqui a gente tem aqui as folhas betas, são o que a gente chama de loops, ou dobras, ou alças, tá? Então, elas fazem conexão entre essas duas estruturas, mas eles não têm uma estruturação formada, tá? Então, eles só vão dobrar ali entre os aminoácidos e formando aqui essas interações, tá? Essas estruturas são mais flexíveis e, normalmente, elas ficam expostas ao solvente. Por ser mais flexíveis, elas acabam abrindo e fechando, às vezes, essas nossas interações, dependendo de como que é o meio, as interações entre o meio. Tá? Então, depois das estruturas secundárias, né? Então, a gente vai para as estruturas terciárias, que é a conformação global da cadeia, né? Da nossa proteína. Então, a gente tem elementos aí da estrutura secundária e com o conjunto desses elementos formam as estruturas terciárias, tá? Então, essas estruturas secundárias vão se dobrar e se organizar até que façam uma conformação final. E ela assume ali a sua conformação para a função biológica ou a função que ela estava empenhando na hora que a gente consegue fazer conseguir a estrutura, tá? Então, cada proteína ela apresenta uma estrutura terciária característica, porque ela tem uma sequência característica, mas famílias de proteínas podem ter conformações características entre elas, tá?
E chegando na estrutura quaternária, o que é a estrutura quaternária? Vai ser o conjunto de 2 ou mais cadeias, ou seja, um conjunto de 2 ou mais unidades de estrutura terciária. Então, juntando ali, aqui está colorido diferente, né? Então, aqui em verde é uma cadeia, em laranja uma outra cadeia, em rosa uma outra cadeia, azul outra cadeia, e esse conjunto de cadeias a gente forma uma estrutura quaternária, tá? Então, no caso, quando a gente diz que a gente tem um homodímero, então são 2 subunidades iguais. Então, são 2 estruturas ali iguais, juntas em uma estrutura quaternária. Tá? E o heterodímero é porque a gente tem 2 subunidades distintas, uma cadeia A e uma cadeia B diferente entre elas. Então, no final, né, depois da gente ter todas essas estruturas, a gente tem a formação aqui da nossa proteína, tá? Então, a gente começa aqui com a sequência, né, e formando a estrutura primária aqui da nossa estrutura aqui, e aí depois a gente tem as estruturas secundárias, que são aqui, no caso, a gente só tem alfa-hélices, né, e os loops aqui, e aí a gente junta, né, em uma cadeia, tem estrutura terciária, e juntando tudo, todas as cadeias, a gente tem estrutura quaternária da nossa proteína aí. Bom, já que a gente já sabe, né, mais ou menos assim, rapidamente o que forma as estruturas, e aí a pergunta é como que a gente obtém essas estruturas, tá? Então, a gente tem atualmente duas metodologias para obter estruturas. A determinação experimental delas, ou seja, a gente tem um experimento de bancada para determinar a estrutura, tá? A partir desse experimento. E a gente tem a modelagem molecular também para obter as estruturas, tá? A modelagem molecular, que nesse mês, né, o mês passado e esse mês, teve, e eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, que a gente teve a notícia aí do AlphaFold, né, liberado aí, e aí a gente agora está nessa coisa, será que vai ter todas as estruturas mesmo? Eles estão para liberar todas as estruturas possíveis que tem sequência, eles querem aí fazer a modelagem, tá? Sem precisar da determinação experimental, tá? Eu vou conversar mais sobre isso na próxima aula, eu vou trazer para vocês as manchetes, as informações, mas a gente está nesse burburinho aí em relação à modelagem com esse novo programa da Google aí, que foi liberado para a gente, né, para a comunidade científica. Bom, então, hoje mesmo a gente vai falar um pouquinho só das determinação experimental, tá? Assim, rapidamente, eu não sou expert na determinação experimental, mas a gente consegue entender um pouquinho como que a gente consegue obter essas estruturas, tá? Então, a primeira delas, gente, tem aqui cristalografia, RMN, criomicroscopia eletrônica e entre outras, que entre outras, quando eu falo, é uma junção, às vezes, de mais de uma metodologia, tá? Então, RMN, com modelagem também pode fazer, tem a SAX, tem várias outras metodologias que entram em conjunto para determinar experimentalmente as estruturas, tá? Então, a primeira coisa que para obter as estruturas, né, principalmente por cristalografia, a gente precisa de ter a proteína produzida, né, e purificada, né, a expressão da proteína e a purificação dessa proteína, né? Então, tem uma série de etapas, né, para a gente ter a expressão dessa proteína, né, determinado organismo, a gente faz a cultura delas e depois purifica ela, tá? Então tem a proteína pura aí, tá? Então é um processo experimental, não é um processo muito simples e tem proteínas que é complicado de ter essa expressão e purificação delas, que é necessário para ter a estrutura por cristalografia. Tá? Então, lembrando que não é um processo muito simples, não é um processo extremamente... É difícil, mas não é um processo... É um processo comum, né? As pessoas conseguem fazer, né, na bancada, mas
para ter a estrutura por cristalografia, a gente precisa de uma quantidade, uma pureza suficiente para os estudos, tá? Então, a gente precisa de muita proteína, em torno de miligramas de proteína, e um teor de pureza maior que 95%, tá? Então, se não consegue essa quantidade grande de proteína e nem essa pureza, os estudos ficam comprometidos, tá? Bom, então os passos rapidamente aqui da cristalografia é exatamente isso. Então, quando a gente fala de cristalografia, a gente fala em obter cristais. Então, a gente tem a proteína purificada e aí a gente tenta o cristal, tenta conseguir o cristal dessa proteína através de vários métodos. Aqui tem um dos métodos, tá? E aí a gente consegue aqui o cristal. O cristal é exatamente isso, tá? Então, vocês vão ver aqui, tem umas pedrinhas aqui. Isso aqui é um cristal da proteína em forma de cristal. Eles são várias proteínas, tá? E aí a gente consegue ela lá em forma de cristal. Depois tem a difração do raio-x sobre esse cristal, e desse cristal a gente coleta os dados da difração e interpreta os dados através de computador para conseguir finalmente a estrutura da proteína, tá? Então, daqui a gente consegue o mapa de densidade eletrônica e depois a gente consegue a estrutura da proteína interpretando esses dados que tem aqui, tá? E, obviamente, às vezes, quando você já tem uma estrutura da mesma família, tal, o cristalógrafo consegue obter um cristal mais confiável também, tá? Então, a técnica é exatamente isso. Então, você precisa que tenha um cristal, né? Que tem uns exemplos de cristais aqui, a proteína na sua forma cristal, e aí você coloca ele aqui, faz a incisão do raio-x e depois a gente tem aqui a difração delas lá. Então, ali da difração você consegue interpretar a proteína, tá? Então, a difração ela pode ser tanto de raio-x, mas pode ter outros feixes, tá? De outros tipos aí, tá? Então, como é feito essa difração, aonde é feito, quais aparelhos são usados, né? Então, a gente tem aqui um difratômetro de laboratório aqui na esquerda, ou um laboratório de luz síncrotron, tá? Então, aí, no caso, a gente tem uma difração de raio-x, no outro uma difração de elétrons, tá? De luz, né? E de nêutrons, dependendo do tipo de aparelho. Então, a gente tem materiais, máquinas, né? Aparelhos diferentes para ter o mesmo resultado. Bom, e falando em luz síncrotron, né? Eu acho que já tem bastante gente, né? Essa notícia já é um pouco mais antiga, né? Mas já está funcionando finalmente, né? O acelerador de partículas brasileiro, né? Ele se encontra lá em Campinas, né? Eu já vi muitos colegas meus lá já fazendo visita, né? Visitando o acelerador, ele já está aberto, já está funcionando. Acho que não todas as estações, mas eu acredito que a difração de raio-x já está funcionando, tá? Então, é uma das maiores construções científicas do Brasil, no mundo, tá? Eu acho que ele não é mais o maior síncrotron, acho que já tem outro na frente, mas quando ele foi idealizado, começaram a construir ele era o maior, né? Agora ele já não é mais, mas assim, mesmo assim, o Brasil tem o seu próprio acelerador de partículas 100% brasileiro, tá? Então ele é essa forma dele aqui, né? Ele é grandão desse jeito aqui, parece um estádio de futebol, mas aqui tem toda a aparelhagem onde vai estar aqui correndo a luz, né, a difração aí da luz síncrotron, tá? Então, ele é gigantesco, tem aqui todas as especificações dele e aqui como que ele funciona, tá? Então, esses pedacinhos que a gente tem aqui na direita, né, são as estações de pesquisa. Cada estação de pesquisa faz algum tipo de experimento, então um é raio-x, o outro é NMR, o outro não sei o que, tá? Então, cada um deles vai ter uma estação diferente, né? E aqui vai ter o canhão de elétrons, ele vai disparar o canhão e aqui vai ficar acelerando a luz síncrotron. E aí, em cada estação, você tem a portinha, abre e faz o experimento lá
para fazer isso, tá? Então precisa ter essa estrutura toda para ter essa aceleração aí da luz, tá? Então ele fica exatamente isso aqui. Esses elétrons eles vão dar 600.000 voltas, né? Em 1 segundo nesse acelerador de 518 metros. Então a luz fica aqui correndo, dando essas voltas aqui, fazendo e sendo possível fazer os experimentos, tá? Então, aqui tem mais uma, né? Aqui, mais uma descrição de como isso acontece, tá? Então, aqui, ó, eles são mandados, a luz, eles são mandados por campos magnéticos para cada estação de pesquisa, tá? E aí eles analisam e fazem os experimentos necessários para da hora ou de como que eles precisam fazer lá. Tá? Então, depois dessa difração, né, tanto difratório do laboratório quanto a luz síncrona, o que a gente tem é exatamente isso, né, que é o mapa de densidade eletrônico mostrado aqui. Tá? Então, quando o cristal está perfeito, ou seja, quando todas as proteínas elas estão alinhadas uma nas outras, a gente vai ter um mapa de densidade com detalhes finos. A gente pode ver aqui que nesse mapa a gente consegue ver até o buraquinho aqui da nossa tirosina, tá? Então, se a gente tem um cristal perfeito, né? A difração mostrou tudo direitinho, a gente consegue ver tudo. Então, a gente tem uma confiança. Essa confiança é esse valor que a gente tem aqui, que é o valor de referência, que é a resolução, tá? Quanto menor for a resolução, melhor será a nossa estrutura. Então, o quanto vai aumentando esse valor, a gente vai perdendo esses detalhes finos. Então, aqui, ó, se a gente tem 2 angstroms aqui de resolução, a gente tem uma forma aqui da tirosina, mas a gente não tem aquele buraquinho falando assim, ah, não, realmente aquilo ali é uma tirosina, tá? E aí a gente vai perdendo, quanto maior, a gente vai perdendo esses detalhes finos, até que a gente, aqui em 3 angstroms, a gente vê só uma forma. E ali o cristalógrafo vai falar assim, não, parece que é uma tirosina. Ou então, em uma estrutura bem parecida com ela, ali é uma tirosina e a sequência está dizendo que é uma tirosina. Então, a gente vai colocar uma tirosina aí, tá? Então, a gente perde um pouco essa confiança. E quando vai acontecendo essa resolução aqui, isso é determinado pela flexibilidade, às vezes, a flexibilidade da proteína. A proteína é muito flexível e aí a gente perde um pouco esses nossos detalhes aqui, tá? Então, uma flexibilidade local, um movimento, o padrão de difração, ela não vai ter tanta essa informação compartilhada que a gente consiga ver, tá? Então, aqui, mais um exemplo, né? Então, aqui a gente tem 2.3, não é uma resolução muito perfeita, mas a gente ainda consegue ver que todos os nossos resíduos, né? A maioria dos resíduos estão dentro ali dessa nuvem, né? Dessa malha, que é o mapa de densidade eletrônica. A gente tem um ou outro saindo aqui. Aí, aumentando a resolução, a gente vê já que a nossa malha não está tão boa, né? Fica um pouco mais esparso, e aí a gente tem resíduos fora desse mapa de densidade. Isso quer dizer que talvez o cristalógrafo não tenha certeza 100% que esse é o local que esse resíduo entra ali, tá? Ou a conformação que o resíduo entra ali. Então, a gente tem que ter cuidado com alguns tipos de experimentos, né, principalmente computacionais, que a gente vai fazer com esses detalhes da resolução, né, que vai me dizer como foi resolvido esse nosso cristal, tá? Essa nossa estrutura cristalográfica. Então, pulando já para o segundo passo, né? Então, a gente tem a cristalografia, a gente tem uma outra técnica, uma outra metodologia chamada RMN, tá? O RMN, a ressonância magnética nuclear, ela também resolve as estruturas, tá? Então, é diferente o tipo de experimento que ela faz, né? A gente tem aqui como que ela detecta, né? E a proteína, nesse caso, que é o grande diferencial da cristalografia, é que a gente não precisa ter um cristal, a gente precisa só da proteína em solução. Então, ela é um pouco mais, eu não vou dizer que ela é mais fácil, né? Porque ainda tem esse problema de ter a purificação e a expressão da proteína, mas ela não precisa ter o cristal lá perfeito, que é um grande desafio da cristalografia. Tendo a proteína em solução, você vai colocar lá na sua ressonância, né? No aparelho de ressonância magnética, e aí você vai conseguir ter a espectra ali, e aí você vai conseguir ver os núcleos atômicos, né?
exatamente isso aqui, né? As restrições espaciais dos núcleos atômicos. Então, é isso aqui que a gente consegue ver no NMR, tá? E aí, esses espaços você consegue detectar qual é carbono, quais são os outros átomos que tem ali, e fazendo as distâncias você consegue determinar a sua estrutura, tá? Então, a ressonância magnética, ela normalmente ela te dá vários modelos, né? Por estar em solução, a gente tem estrutura também bem flexível. Então, ele vai ter ali, a pessoa vai determinar vários modelos e vai depositar tudo isso lá no PDB, que a gente vai estar falando um pouco mais na frente. Então, vai ter entre 10 e 20 estruturas, né? Então, a gente vai ter aqui uma flexibilidade entre elas, né? E vai estar todos os detalhes da nossa estrutura, tá? Então, a cristalografia e o RMN, elas vão ter os seus prós e vão ter os seus contras, tá? Então, esse slide aqui eu tirei de uma pessoa que trabalha mais com cristalografia, vocês vão ver que vai ter mais prós da cristalografia do que o RMN, mas isso daí vai depender um pouco mais da experiência da pessoa e talvez até mesmo do tipo de proteína que você está tentando resolver, tá? Então, a cristalografia, a gente produz modelos de alta resolução, tá? Então, é um pró para ela, né? A gente tem esse padrão de resolução. É possível avaliar quais regiões são mais ou menos confiáveis, né? Através do mapa de densidade eletrônico, a flexibilidade pode dizer que não vai estar muito confiável a nossa estrutura, e tem um processamento de dados mais rápido. A parte anterior, né, a obtenção dos cristais, a purificação e a expressão da proteína, não entra nesse PRO aí, tá? O processamento dos dados é mais rápido, né? Você tem maneiras mais fáceis de conseguir essas estruturas. Mas o cristal é o grande problema da cristalografia. Obter a sua proteína em cristal é complicado, normalmente é muito complicado. Tá? O RMN usa, o PRO dele usar proteína em solução, pode dar alguns parâmetros dinâmicos, né? Então, porque a gente tem essa flexibilidade, a gente consegue mais de um modelo, né? Então, a gente tem ali incertezas melhores, né? A resolução não tem um padrão de resolução, né? A gente não consegue quantificar essa resolução. Normalmente existe um limite prático de tamanho, tá? Então, por volta de 300 aminoácidos é um limite, né, da técnica. Ela não tem uma validação estabelecida quanto à cristalografia, eu acho que acredito que tem algumas formas de você validar. Ultimamente, o processamento de dados é um pouco mais demorado, porque você tem vários mapas ali de espectro que precisam ser analisados, tá? Então, as duas técnicas, obviamente, são bem utilizadas, mas você tem esses prós e contras para elas. E aí a gente chega na terceira técnica de obter cristais, né? Desculpa, de obter estruturas, que é a criomicroscopia eletrônica, tá? Vocês vão ver aqui no mapa, eu não falei muito deles, não, mas esse mapa aqui são o número de estruturas que a gente tem depositado nas bases de dados, tá? Vocês vão ver aqui que o cristal, a cristalografia, né, por raio-x, ela tem um número gigantesco, mas ela é um pouco mais antiga, tá, do que as outras. Você tem a NMR aqui crescendo um pouco, e aqui, bem no finalzinho, a criomicroscopia eletrônica, tá? A criomicroscopia eletrônica, ela não é mais antiga de todas elas, já existia, mas é uma técnica bem recente, tá? Então, ela acabou aí, né? Acho que a primeira vez que eu dei a aula para informática, que acho que foi em 2018, se não me engano, aí a gente tinha aí o prêmio Nobel, né, dessa metodologia de resolução estrutural, tá? Então, é bem recente ela. Obviamente, esses caras ficaram mais de 10 anos fazendo e refinando essa metodologia, e agora ela está entrando aí como uma das metodologias mais utilizadas, tá? Principalmente com SARS-CoV, você tem estruturas muito grandes, a criomicroscopia está sendo uma das mais utilizadas para isso. Você quer falar alguma coisa, amiga? Lu, eu ia te perguntar, a gente tem alguma estação de criomicroscopia no Brasil? Tem alguma Tem. instalação? Tem. Onde Se eu não me engano, tem um em São Paulo que eles conseguiram um microscópio, né, de criomicroscopia, então tem sim. Eles estavam para montar, acho que 2019, que foi o último, a última reunião que a gente teve, né, de biofísica, eles já tinham anunciado, então tem sim.
Ressonância, a gente tem, a química tem um aparelho razoavelmente forte, né? E é muito acessível no Helene Bio, em Campinas, né? Tem um laboratório lá, quem precisar usar, pode usar lá também, né? Sim. Mas tem sim. Agora eu teria que procurar exatamente qual é o laboratório, eu não lembro, mas eu sei que eles tinham montado um. A Nazere não está mais lá, mas era minha referência lá, cheguei a visitar. E eles têm uma coisa que eu queria comentar, que eles têm um robô para ficar tomando conta de cristais, né? É uma prateleira onde você coloca muitos das suas tentativas de cristalização e tem microcâmeras que ficam filmando. Então você fica acompanhando se o cristal se formou ou não pela internet, e aí quando ele se forma, você pode ir lá para poder usar a linha de raio-x, né? A Sim. Sirius está com a linha Manacá, que é o nome da banda que a gente estava tocando antes aqui, aberta assim, é muita grana para abrir todas as linhas, mas essa linha já tá em operação, né? Sim. Então, beleza, não sabia que a gente tinha CRIO no Brasil, assim, Tem. beleza. Assim, Bacana. tava para montar, né? Eu não me engano. Eu sei que é em São Paulo, agora onde é que tá, não tenho muita certeza, não. Mas tem sim. Bom, então vamos continuar aqui. Então, é um prêmio recente, né? Obviamente, eles ficaram muito tempo, né, fazendo essa tecnologia, e aí eles conseguiram, e é uma coisa que está revolucionando aí a parte de experimental da bioinformática estrutural, tá? Então, eu no último. Ai, no último. Eu sempre esqueço o Congresso de Biofísica, né? Que é, eu esqueci o nome agora, no último que teve antes da pandemia, então 2019, uma pesquisadora falou que ela estava mais de 10 anos, é a pesquisa da vida dela, ela já estava quase 15 anos tentando o cristal da proteína dela, uma proteína gigante de membrana, então ela ficou anos e anos tentando, né? E aí fazia o cristal, não dava certo, não conseguia fazer a estrutura. E aí ela, em menos de um mês, ela conseguiu a estrutura com a criomicroscopia. E aí a pesquisa toda dela andou para frente, né? A pesquisa dela saiu. Então, a metodologia, ela veio para ajudar, né, em alguns casos muito difíceis, e ela realmente está sendo uma revolução para a parte de bioinformática estrutural, tá? Então, aqui tem como que é feito, né, a metodologia em si. No caso, agora a gente tem as proteínas congeladas, tá? Então, elas vão estar aqui congeladas, e aí você vai ter o fecho de elétrons, e aí a gente tem aqui a detecção deles. E a partir de computador, né? O computador ali, ele vai pegar cada uma delas, esses padrões, e aí depois ele vai reconstruir essa estrutura. O legal disso é que a gente tem as pessoas que vão, a pessoa do experimental, desculpa, pessoa do experimental que pensa na metodologia e faz as proteínas, e tem o pessoal do computacional, porque você precisa de programas e algoritmos de computadores capazes de pegar o que sai ali da máquina e reconstruir. Então, ele reconstrói isso aqui através, obviamente, ali vai ter muito modelagem machine learning ali para você conseguir fazer ter a estrutura da forma que ela tem no final, tá? Então, isso aqui é a reconstrução da imagem, obviamente, computadores pesados e muito bem calibrados para que você conseguir. E aí, no final, a gente tem exatamente essas estruturas aqui, tá? Então, a gente tem que ter essa estrutura, e uma das estruturas que foram logo no comecinho, quando o prêmio Nobel saiu, né, eles lançaram o vírus, né, o capsóide do vírus da Zika completo. A estrutura está lá no PDB, você pode pegar. Na verdade, você pode imprimir isso daí, você pode até montar, né? Se quiser brincar de vírus da Zika, você pode imprimir isso daí e montar. Tem lá no PDB esse modelo aí.
Tá? Então, isso daí a gente conseguiu, isso daí tem lá a estrutura para isso, vírus completos. Mas, obviamente, tem desafios na metodologia também, tá? Então, um dos problemas é moléculas do ar também, elas desviam elétrons, né? Então, a gente tem esse feixe de elétrons aqui. Então, se não estiver muito bem calibrado aqui, entrar alguma molécula de ar, isso aqui vai para o outro lado, tá? A preparação da amostra tem que ser no vácuo, né? A fonte de elétrons também causa danos por radiação. E talvez uma das coisas mais complicadas é você ter a amostra preparada em temperaturas muito baixas, menos 200 graus. Então, essa placa congelada de proteínas, ela tem que ser muito bem preparada e ela tem que estar numa faixa muito baixa de temperatura. Mas no final você consegue a estrutura total de uma proteína gigante, de membrana, um vírus, por exemplo. Tá? Lá no PDB tem várias estruturas que vocês podem depois estar dando uma olhada. Bom, então, com isso, né, eu falei rapidamente aí a determinação experimental dessas 3 técnicas, que são as técnicas que mais resolvem estruturas, mas, como eu fui falando, né, é um processo demorado, ele é financeiramente caro, né? Então, você vai ter experimentos, você vai ter um maquinário, você vai ter, né, pessoas altamente treinadas. Eu não tenho a experiência, eu não poderia chegar lá, vou ali fazer o cristal da minha proteína, não vou purificar. Não, você precisa de ter pessoas que tenham altamente treinadas, e mesmo as pessoas altamente treinadas, elas vão ter desafios para ter essas proteínas. Então, pode ser que isso demore e isso é um custo, tá? Então, é financeiramente muito caro. Então, tem outras coisas que demoram, tá? Para você conseguir essa estrutura através de metodologias experimentais. E aí é o que acontece, que a gente pode resolver essas estruturas por modelagem, tá? Eu vou estar falando melhor sobre modelagem na próxima aula, mas aí a gente também tem desafios, tá? Não é aquela coisa que vai resolver tudo para a gente, né? Tá quase chegando lá, quem sabe? Bom, então, falando de como a gente obtém essas estruturas, então, onde estão essas estruturas? Eu venho falando, tá lá no PDB, tá no PDB. O PDB é um repositório, tá? É um banco de dados que é chamado Protein Data Bank. Então, ele vai cataloga, trata e disponibiliza estruturas de macromoléculas biológicas. Aí, no caso, não só proteínas, tá? Estão todas elas lá. Então, você vai ter todos esses grupos de pesquisa, faz as estruturas, vão lá, faz um artiguinho, publica o artigo, publica a estrutura também, tá? Então, no PDB, né, isso aí eu tirei do ano passado, ainda não tirei desse ano, mas vocês vão poder ver que a maioria, né, por exemplo, proteínas, elas são resolvidas experimentalmente por cristalografia de raio-x, depois NMR e o EM, que é a criomicroscopia, tá? Vocês podem ver que ainda está um pouquinho aqui, né, não tem um número muito expressante, mas ela é muito nova, e ela está quase chegando aqui perto do NMR, tá? A cristalografia, talvez um dia ela passe a cristalografia. A cristalografia, como eu disse, é muito antiga, então tem muitas estruturas, tá? E aqui vocês podem ver as categorias, né, de quantas outras estruturas existem aqui no PDB. Para quem está trabalhando com SARS-CoV, quando você, não sei se esse aqui é antigo, né? Você tem uma quantidade de estruturas lá, o PDB já mostra de cara para vocês estruturas do SARS-CoV-2, tá? Vocês vão clicar lá e eles vão ver. Se vocês olharem a proteína, a proteína principal, a main protease, né? Vocês vão ver lá que tem mais de 100, da última vez que eu olhei tinha mais de 200 estruturas. Então, isso aqui entra na conta, tá, gente? Então, quando a gente fala de 150 mil estruturas, pode ser que uma proteína só tenha mais de 200, 300, 400 estruturas depositadas, tá? Então, isso aqui não quer dizer que são 150 mil estruturas diferentes. Pode ser da mesma coisa, tá? Só para lembrar. Então, quando vocês procuram lá um PDB, você pode procurar por nome, você pode procurar por alguma uma estrutura, uma família, talvez, pode ser a sua procura, e aí você vai clicar em algumas estruturas que vai ter sempre organizada com um código, que é esse código aqui, né? Nesse caso aqui a gente tem um cristal dessa proteína aqui, então é o 5XLE, esse é o código do seu PDB. Vai ter uma classificação, o DOI do artigo,
Lembrando que o artigo ele vai ter um PDB, né? Então, ele vai ter um DOI num PDB também, e vai ter um DOI do artigo, né? Quando ele foi depositado, e vai ter lá o artigo que você pode ler como que foi feito a estrutura, como foi feito o experimento, o que o pessoal encontrou de diferente nessa estrutura, o que eles queriam e o que eles fizeram para obter isso, tá? E aqui tem os dados experimentais, como resolução, qual método e outras coisas importantes também da cristalografia. Nesse caso aqui é a cristalografia, né? Então, aqui tem esses dados de resolução, quanto menor, lembrando, quanto menor, melhor, né? Quanto menor for o valor, melhor vai ser o seu mapa de densidade, mais confiável a sua estrutura. Tá? Então, tem o R-factor, que mede o erro do modelo proposto em relação aos dados experimentais, e o R-free simula o R-factor, mas utiliza um pequeno conjunto de dados experimentais não usado no refinamento para evitar ajustes forçados. Aqui tem um valor também, que aí você pode estar olhando a qualidade da sua estrutura e a confiabilidade da sua estrutura também, tá? Ó, e o que é depositado em si? O que você pega lá do PDB, não só esses dados. Você pega uma estrutura em formato PDB. Eles estão mudando o formato ultimamente, tá? Mas, assim, o PDB ainda continua mostrando lá. É a mesma coisa, só muda algumas informaçõezinhas no texto. É um arquivo texto, tá? E de estrutura fixa. Então, você tem ali a estrutura com os espaços, todos eles representados, e ele vai mostrar os dados coletados do seu experimento, tá? Então, vai ter as coordenadas atômicas, então cada átomo vai ter uma coordenada, as características químicas e bioquímicas, qual é o átomo, né? Onde é qual o grupo, né? Qual aminoácido que ele pertence, vai ter o valor experimental, ele foi visto em todas as estruturas, qual é o fator de flexibilidade que ele tem, tá? Então, isso tudo vai estar ali no seu PDB, além de características estruturais, como estruturas secundárias, ligações, e o sítio de ligações também vai estar lá nesse PDB, tá? Então, aqui esse é o cabeçalho, o nome aqui da estrutura, o código, o artigo, qual a característica, sinônimo, tudo vai estar lá, tá? Então, aqui os dados experimentais, vai estar também isso tudo no seu arquivo texto que você vai baixar. Quais são os resíduos faltantes? Isso é muito importante. Às vezes tem resíduos que você não consegue ver na cristalografia, que tem na sequência, mas você não conseguiu ver no seu modelo, né? Do seu modelo cristal lá. Então, ele vai mostrar, ó, tá faltando o resíduo 1, 2, 3, aí do outro lado 1, 2, 3, da outra cadeia, né? E aí o 10, 11, 12. Então, você tem que ver se tem algum resíduo importante ali que está faltando, tá? E aí ele vai mostrar para você quais são. E aqui tem o espaçamento, né? Então, você vai ter o nome, se é um átomo, né? De um resíduo, ele vai estar escrito com átomo, vai ter o nome do resíduo, você vai ter o número do átomo, o número do resíduo é diferente, né? Átomo vai ser um, resíduo vai ser o conjunto deles, tá? As coordenadas x, y, z, coordenada espacial, para mostrar num programa, você precisa dessas coordenadas para mostrar onde é que ficam os átomos, tá? A ocupância é exatamente aquilo, se foi visto em todas as estruturas, tá? Então, ele mostra aqui. E o elemento químico, o fator de temperatura, tá? Tá aqui também. E as coordenadas x, y. Tá? Então, são incertezas que você pode estar olhando na sua estrutura, tá? A ocupância está aqui, tá? Eu coloquei aqui, né? A ocupância, normalmente, ele vai receber o valor de 1, tá? Então, o átomo ele foi encontrado em todas as moléculas no cristal, tá? E aí, quando você tem o fator de temperatura, esse fatorzinho aqui da outra coluna, ele quer dizer que essa região, ela é muito flexível, né? Valores abaixo de 10 fala que, assim, olha, o átomo ele não está se movendo muito, não. Mas quando vai aumentando esse valor, acima de 50, o átomo ele se movimenta muito. Então, ele é muito flexível. Isso aí mostra que aquela região ela pode estar sendo afetada por movimentos da água ou por uma região muito flexível, como um ligante ali no meio, tá? Então, é interessante dar olhada nesse tipo de informação, que ele vai te mostrar que tem alguma coisa ali mais flexível na sua proteína. Bom, vocês podem ver aqui nessa figura, tá? É um gráfico que a gente chama de... Em português, a gente chama de gráfico de salsicha, tá? Mas ele é o gráfico de Putin, né? Que tem um nome lá.
você pode ver que as regiões que estão em vermelho e mais gordinhas são as regiões mais flexíveis, e elas estão normalmente na parte exposta da proteína, exposta ao solvente, tá? Então, elas estão mais na superfície da proteína. Isso é muito comum das proteínas terem mais flexibilidade nessa parte, enquanto o centro da proteína, onde é que você tem ali os aminoácidos voltados mais para eles, não vai ter muito movimento. Normalmente, eles não têm muito acesso a moléculas de água, tá? Então, essas características você pode ver na sua estrutura e você pode tirar algumas conclusões sobre isso e sobre outras coisas que você pode estar olhando na sua proteína, tá? E aí, o que a gente pode fazer com essas estruturas, né? Então, a gente pode fazer a predição de outras estruturas, tá? Se você tem uma estrutura no PDB e você tem uma outra estrutura, uma sequência que não está no PDB, você pode utilizar essas estruturas para fazer a sua própria estrutura. É o que chama de modelagem, a modelagem comparativa, a ab initio, a threading, a gente está falando mais na próxima aula. Mas é muito importante para esse tipo de metodologia computacional que você tenha estruturas no PDB que sirvam de template, né, de molde para nossas proteínas novas, tá? A gente pode fazer a predição também de complexos proteína-ligante ou proteína-proteína, né? Então, você pode estar utilizando um peptídeo, uma outra proteína, e aí a gente utiliza uma técnica computacional chamada tracamento molecular ou docking molecular, que a gente vai estar falando na última aula. Tá? Então, você pode utilizar, por exemplo, eu tenho algumas moléculas que eu acho que podem inibir a minha proteína, né? Mas onde que eles vão se ligar? Como eles vão se ligar? Como que eles afetam? Você pode estar fazendo isso através dessa metodologia computacional, tá? Bem relacionado com docking, a gente tem a descoberta de novos ligantes também, né? Então, a gente pode utilizar o docking em massa, ou então a gente pode utilizar alguns ligantes conhecidos dessa minha proteína e fazer mais ligantes, tá? Então, a triagem virtual, o virtual screening, pode fazer isso. QSAR também, né? O QSAR você vai pegar informações de ligantes e está propondo novos ligantes. E o machine learning aí que está entrando com tudo nessa parte computacional também, tá? E uma das coisas que você pode fazer com as estruturas também é uma análise da evolução temporal e de múltiplas conformações. Você pode estar gerando, né? Quando a gente fala de estrutura que tem lá no PDB, a gente vai ter como se fosse uma figura, né? Uma imagem, né? Uma coisa estática ali. Então, ele é um momento no tempo que acontece. Se você utilizar algumas outras metodologias computacionais, você vai conseguir ver essa molécula tendo uma flexibilidade. Então, é como se você vê um filme. Você parte de uma foto e você consegue ver um filme com a sua estrutura movendo aí de várias maneiras. Tá? Então, você consegue fazer isso quando você tem estrutura para fazer isso, tá? A dinâmica essencial, modos normais, são outras metodologias que você pode estar utilizando com as estruturas. Bom, e aí, já chegando já para a nossa parte prática, né? Então, como que a gente pode visualizar isso? A gente tem programas específicos. Desculpa. A gente tem programas específicos como o PyMol e o Quimera, né? Que a gente pode estar olhando essas proteínas e fazendo isso no nosso computador e fazendo essas análises visuais com elas, tá? Na nossa aula prática, a gente vai utilizar o PyMol, vou fazer um tutorial aqui bem rapidinho com vocês, né? Bem essencial, mas tem inúmeras coisas que você pode estar fazendo com esses programas, tá? Tanto com o PyMol quanto com o Quimera. Tá? Então, a aula teórica, essa primeira aula teórica é isso, e aí a gente vai para a aula prática. E aí eu quero saber se vocês têm algumas dúvidas, né? Se eu falei muito rápido ou coisa desse tipo assim, pode me perguntar. Não tem nenhuma dúvida, gente? Ok, vou trocar então aqui. Vou fechar esse aqui. Bom, gente, vocês estão conseguindo ver a minha tela?
Bem? Tá difícil? Dá para ver, estamos vendo. Beleza. Então, Dá para ver um bem? pouco pequenininha a letra lá. Dá um Ctrl Shift mais umas 2 vezes aí para a gente ver. Sim? É, mais umzinho. Aí, tá bom. É. A letra do Paimol parece que tá boa, né? Dá para ver bem. Eu fiz o seguinte, o Paimol, eu não sei se aqui tá bom para tá bom para enxergar aqui embaixo, porque Vamos ver, senão... porque eles vão ter que diminuir a tela deles para metade do seu monitor, né? Então, fechando a tela aqui, eu consigo ler o tutorial super bem, dá para ver o Paimol sim, né? O tutorial tá com uma letra bem grande mesmo, bem eu legal. vou fazer o seguinte, O Paimol também tá dando, tá dando. eu vou deixar o tutorial com o comando aqui em cima e eu vou estar fazendo na minha outra tela o comando, tá? Então, o comando que vai estar aqui, eu vou estar fazendo na outra tela, porque senão... Porque se eu colocar o outro aqui, fica muita coisa. Vou escrever aqui. Se eles tirarem se eles derem um Ctrl menos no Teams, outras coisinhas vão ficando menor e a tela fica um pouco maior. Mas eu tô assim com o notebook, né? Fechei a tela do Teams para metade para poder abrir o Paimol na outra metade, né? Para poder te acompanhar. Talvez eu não consiga ficar vendo o tutorial aqui na minha, mas eu leio na sua, né? Ah, vou precisar Vou do deixar. tutorial na minha também, né? Então, vocês vão precisar de uma janelinha do navegador com tutorial em cima, a do Paimol embaixo, no lado direito, e enxergando aí a Luciana. Essa janela aí, se você puder dar mais um Ctrl Shift mais umas 2 vezes aí, melhor. Aí, tá beleza. É isso, meninos. Então, arrumem aí o navegador de vocês na parte de cima da metade direita, o Paimol na parte de baixo e, o Teams do outro lado. Tá um bom tamanho. Beleza, Lu. Tá, beleza. Então, gente, não tem nenhuma pergunta, né? Eu posso ir para o tutorial. Uhum. Não fiquem com medo, gente. Não? Então tá, beleza. Então vamos lá, gente. Ó, o tutorial ele vai estar aqui na página do Pinguim, né? Que vocês já sabem acessar. Hoje a gente só vai utilizar no computador de vocês, tá? Então a gente só vai utilizar o Paimol que você já tem instalado aí. No caso, o meu Paimol é o Paimol 2.0, mas 1.7 é a mesma coisa, não muda nada, tá? É porque no meu computador eu só consegui instalar esse aqui que deu certo, o outro deu erro, mas aí na próxima talvez eu utilize o outro computador, então só para não ter problema. Então, vocês vão aqui, ó, a gente vai utilizar esse aqui, ó, tutorial Paimol Docking S2020.pdf, tá? Esse é o tutorial que a gente vai estar utilizando. Hoje a gente só vai ver o pedaço Paimol. Na última aula a gente vai ver o pedaço Docking, tá? É só para não ter 3 tutoriais diferentes aí e vocês podem seguir um atrás do outro, tá? Então, eu vou abrir aqui só para vocês verem. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem aqui o tutorial. Tá bem grandão aqui, tá? Então, o tutorial de visualização gráfica com Paimol Docking e Vina, tá? E Docking com Vina. Então, aqui tem a interface do Paimol que vocês conseguiram abrir para vocês. Você tem uma janelinha aqui em cima, tá? O meu eu desloquei a janelinha para outra tela. E você tem essa outra janela aqui que vocês vão estar vendo aqui no meu, tá? Gente, quando eu falo para digitar o comando, tem 2 opções que você pode digitar. Ou essa telinha aqui, ou aqui embaixo, tá? Então, todos eles são linha de comando. Mas, existem botões aqui do lado que vão fazer praticamente tudo isso que eu vou estar falando para a gente digitar com esses comandos, tá? Aqui, um menu de comandos aqui. O A, o S, o H, o L e o C, tá? O A é o Action, o S é o Show, o H, o Hide, o L, Label e o C, Color, tá? Então, a gente vai estar utilizando no comando, mas você pode utilizar nesses comandos ali do lado, brincando ali, você vai ver, e a gente vai utilizar esse comando de vez em quando. E aí, os comandos básicos para arrastar, né? Você vai clicar com o botão do meio do mouse e arraste, para alterar o zoom. Eu vou estar fazendo isso, tá, gente? Só para vocês já estarem já de avisados.
Para girar, a gente clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Para cortar a exibição, Luciano. a gente vai utilizar. Oi, pode falar. Só uma questão. Tem vários tipos de PyMol, assim, de executáveis, eu não sei muito bem qual que deve ser escolhido. Porque Olha, aqui no Pinguim, né? Não, no próprio computador, No instalação. computador, sim. Tenta pegar um PyMol mais console, né? Quando você Uhum. procura ele aqui, é porque tá no outro negócio, né? Então, tenta o PyMol mais console. Se tiver o PyMol mais GUI. Windows abre um monte de coisas, né? Às vezes é bom até executar abrir o executar mesmo. Eu coloquei aqui um PyMol mais. Mas PyMol. GUI, né? Primeiro. Uhum. Isso. Tem o mais console também aqui, né? PyMol mais GUI mais console, né? Isso. Tenta abrir um que tenha alguma coisa a mais, porque tem essas linhas de comando, tá? Porque senão você só vai ter só essa tela aqui do PyMol, né? É porque o meu não tá. Deixa eu jogar aqui para outra tela, vocês vão ver, ó. É porque o meu tá aqui, ó. Eu tirei ele para ficar menos coisa junto do PyMol aqui, tá? Então, é porque você pode usar essa linha de comando aqui, né? Aqui, ó, digitando aqui, é porque fica pequenininho. Ou aqui embaixo, tá? Você pode utilizar aqui embaixo também. Conseguiu? Quem estava falando era o Eduardo, né? Sim, consegui. Conseguiu, beleza, então. Mais alguém, gente? Mais algum problema? Não? Então, vamos continuar, tá? E aí, como executar os comandos, né? A gente vai estar fazendo os comandos. Você pode utilizar o comando, né? Como eu falei, aqui embaixo ou naquela outra linhazinha. Mas você tem outros menus aqui que eu estou mostrando aqui no tutorial. Não vou falar essa parte, não. Vamos começar aqui na parte 1, que é explorando opções de representação e preparando uma figura no PyMol, tá? Que é a parte do tutorial do PyMol. Então, a gente vai abrir uma estrutura do PDB, direto do PDB, aqui no nosso PyMol, tá? Tá todo mundo com internet, obviamente, então não vai ter nenhum problema. Então, a gente vai utilizar um comando chamado fetch, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, que vai ficar melhor para vocês verem. Vocês vão digitar exatamente esse comando que está aqui, ó, a partir daqui, né? O negrito, tá? Esse PyMol aqui é só para mostrar que é o console que a gente está utilizando. Então, vocês vão escrever FETCH, fetch 1L2 maiúscula ou letra minúscula, tá? Não vai fazer diferença, não. A diferença que vai ser só vai ser quando a gente pegar essa estrutura. Quando a gente dá Enter, o PyMol já traz para o nosso computador essa proteína que está lá no PDB, tá? Então, se a gente fosse lá no PDB, deixa eu colocar aqui. PDB. Se a gente fosse aqui no PDB, a gente podia digitar aqui, ó, 12ls. Aumentado aqui. Acho que o seu tutorial acho que está com uma outra, né, Lu? Com a 2. Então, Um vamos lá. L2S, desculpa, é que é um L2S, né? Uhum. Isso, é essa aqui. O tutorial que eu tenho aqui está com a 1BR6. Mas acho que é só Não, mas é porque esse é o comecinho, né? É porque aqui eu só fiz como que se tá, entendi. No número 1 aqui, né? Isso. É porque eu não sei porque eu fiz eu procurei, porque no meu computador não tinha, né? Uhum. Bom, se a gente for lá no PyMol, no PDB mesmo, né, e abrir essa estrutura, a gente vai ver, ó, é uma estrutura de uma beta-lactamase, né, que ela foi construída e tem um ligante não covalente descoberto por Docking, tá? Então, assim, ó, o Docking fez uma predição e eles fizeram depois a estrutura e descobriram que a estrutura do cristalográfica tem a mesma conformação do Docking, tá? Então, partiu de um Docking para depois fazer o cristal, tá? Então, tem aí uma colaboração computacional e experimental, tá? Então, tem uma difração de 1.94, é uma difração interessante, tá? É uma boa resolução. A gente, obviamente, espera resoluções de 1, mas a resolução até 2.5 são resoluções muito boas, tá? E aqui tem o PDB, ó, se vocês forem querer ler o artigo, né? Você vai ter os links aqui, o DOI do artigo, você vai te levar lá para você ler o artigo,
tá? Então, tem todas essas informações aqui no PDB, ó. É um ligante inibidor, tá? É um inibidor dessa... Você tem valor de KI dele, então você tem todas essas informações e links para outras bases de dados específicas, tá? Então, isso tem no PDB. Gente, quando eu falei lá do SARS-CoV, tá aqui, ó. Quando você clica nesse bannerzinho aqui, para quem está trabalhando com SARS-CoV, e aí você tem aqui, ó. Você pode procurar, se você quiser main protease, clica aqui, ele vai te mostrar todos os PDBs. Olha quanto PDB que a gente da protease principal do SARS-CoV, tá? Então, tá bombando essa coisa na parte estrutural, tá? E aí, a Spike, eu acho que você vai ter também. A Spike também, ó, tem bastante PDB da Spike aí, tá? Então, vocês já podem, depois, se quiserem dar uma olhada, é bem fácil de navegar, né? E recentemente, já foi atualizado. Bom, vamos voltar lá para o tutorial, né? Voltando aqui. Então, a gente fez isso aqui, esse comando fetch, então ele faz exatamente isso. Ele busca lá o código, você tem que ter o código, né? Você pega lá o código e puxa lá diretamente para o seu PyMol. E aqui tem a nossa estrutura. Vamos fazer aqueles comandos de mouse, né? Para vocês verem. Se a gente clica com o esquerdo do mouse e segura, a gente consegue girar a nossa proteína, tá? Então, clicou, segurou. Ô, Luciana, Oi, pode falar. então, a minha, tipo, é a mesma, mas ela tá com uma representação diferente da sua. Ela não tá igual essa alfa-hélice, ela tá, tipo, direto, as moléculas. Tem como mudar isso aqui? Tem. Pra ficar igual? A gente vai fazer isso em linha de comando, mas para ser mais rápido, você vai colocar aqui, ó, no S, né, que é o S de show, cartoon. Foi? Foi. Beleza. Obrigada. Mas a gente vai fazer isso por linha de comando, mas aí vocês já podem ver que os comandinhos aqui do lado também são bem fáceis de navegar, tá? Ele vai ter lá para vocês. Então, clicou com o esquerdo do mouse e virou, a gente está girando aqui a nossa proteína para tudo que é lá, tá? E aí, ó, se vocês quiserem dar um zoom, vai ser com o direito do mouse, arrasta e a gente dá um zoom assim, ó, na nossa proteína, a gente vê o ligante aqui no meio, tá? Eu quero dar um zoom out, eu vou fazer a mesma coisa para o arrastando de outra maneira aqui. Agora eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um zoom, mas eu tenho muita coisa aqui, muita informação. Então, vou aqui com quem tem mouse de rodinha aí, né? O laptop dá para fazer também. Se você for girando a rodinha, você vai tirando um pouco a sua visualização, deixando mais limpo aqui para o seu ligante, né? Você dá um foco aqui no seu ligantezinho aqui no meio, tá? Então, esses aqui são os comandinhos, eu vou colocar, ó, se você fizer assim sem o zoom, você também vai poder ver, tá? Com a rodinha do mouse aqui. Só um detalhe. Pode falar. Não consegui localizar o ligante. Quando fiz isso, apareceu tipo, tudo, basicamente. Tá. É porque, às vezes, o ligante ele não vai estar na estrutura, né? Porque o meu, às vezes, já veio já preparadinho aqui para vocês. Mas o ligante, a gente vai estar trabalhando com ele, vai ficar mais fácil de localizar ele, tá bom? Tranquilo. É porque esse, tá vendo? Na estrutura, ele tem um ligante aqui, tem outro ligante aqui, tem outro ligante aqui, tá? Então, ele tem vários ligantes aqui. E, às vezes, quando a gente pega ele igual da outra menina que falou aí, que não estava na estrutura igual o meu, tá? Então, pode ser que é só uma visualização. Mas a gente vai ver ele de uma forma mais fácil. Bom, então, vamos continuar aqui, né? E aí, deixa eu colocar ele aqui... Vou deixar ele assim, não sei como que ele estava antes, vou deixar ele assim, dar só um zoom aqui mais para fora. Então, vocês vão ver que a gente tem 2 monômeros aí, né? Eu estou falando para vocês que a gente está vendo, mas eu estou falando para vocês que são 2 monômeros, né? Eu li o artigo, tá lá. A gente fez a cristalografia em 2 monômeros. Então, a gente vai ter uma cadeia A e uma cadeia B de coisas da mesma coisa, tá? Então, da mesma proteína. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai querer apenas utilizar uma das cadeias. Então, primeiro a gente vai descobrir quem é a cadeia A e quem é a cadeia B e depois deletar a cadeia B, tá? Então, vamos fazer esses comandos aqui, tá? Ó, para quem não tá como cartoon, a gente vai fazer o seguinte primeiro. A gente vai fazer hide lines, ou seja, a gente vai
a gente vai fazer desaparecer, né, as linhas, né, que alguns de vocês vão ver em linhas. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu fazer como que tá aqui. Fazer melhor aqui, né, show lines, tá? Então, alguns de vocês provavelmente apareceu assim, né, a visualização, tá? Então, aqui que a gente vai fazer? A gente vai fazer que essa visualização desapareça. Então, a gente escreve aqui, né, hide lines, dá enter. E agora eu quero que mostre cartoon, show cartoon. Aí vai mostrar em cartoon, tá? Mas a gente pode fazer exatamente a mesma coisa aqui, ó. Vou fazer hide cartoon, show lines, tá? O comando e o menu fazem a mesma coisa. Mas eu quero em cartoon. Então, hide lines, show cartoon. A gente pode fazer dos dois, tá? Então, voltando aqui para o tutorial, agora eu quero saber quem é cadeia A e quem é cadeia B. Então, vou fazer o seguinte, vou colorir a cadeia B de uma cor que não é essa verde que a gente está mostrando. Então, vou colocar uma cor azul, uma cor ciano, né? Color cian, vírgula, espaço B, tá? Então, eu estou pedindo para ele colorir a minha cadeia B de azul, né? De ciano. E aí, ele coloriu toda a minha cadeia. Então, eu sei que essa aqui é minha cadeia B, tá? Então, é a cadeia que eu quero remover. Então, para remover, eu vou selecionar, select chain B, tá? Então, ele selecionou, tá mostrando aqui toda a cadeia B selecionada, e eu vou remover, remove, select. Gente, se vocês olharem aqui na direita, vocês vão ver que esse select aqui nada mais é do que a seleção da minha cadeia B, tá? Então, se eu apertar nele aqui, ó, ele vai estar mostrando, ó, estou selecionando sua cadeia B. Então, eu quero remover essa seleção. Então, eu vou fazer remove select. Então, eu vou remover a cadeia B. Agora, eu só tenho a cadeia A, tá? E provavelmente vocês vão ter ela aqui, como a gente deixou cartoon, ela vai estar em cartoon aqui. Ok? Problemas? Não. Então, a gente agora tem apenas a cadeia A, tá? Então, vamos explorar, então, diferentes representações da estrutura secundária, no caso que a gente está tendo aqui, né? A gente, nessa estrutura dessa nossa proteína, né? Dessa nossa cadeia, a gente tem as alfas-hélices e as folhas betas, né? E alguns loops aqui no meio, tá? Então, a gente vai estar olhando representações um pouquinho diferentes dessa forma de cartoon que a gente tem aqui, tá? Então, a gente vai alterar essas representações das alfas-hélices e das folhas betas, tá? Então, aqui tem vários comandos que a gente vai estar fazendo. Então, o primeiro é esse aqui. Set cartoon flat. Tá? Então, ó, a gente está utilizando flat sheets. Então, a gente vai olhar o flat sheets aqui e dar enter. Olha lá o que acontece com ela, né? A gente vai ter uma representação diferente desse das nossas folhas betas aqui, tá? Então, ela ficou meio ondulada ali, tá? Então, a gente tirou aquela representação que ela era sem essa ondulação. E agora ela tem essa ondulação aqui, tá? Agora, vamos mexer nos loops, tá? Então, set cartoon, isso, ups, e 0, tá? Então, vamos olhar, vamos pegar um loop aqui, deixa eu ver, um loop maior aqui, vamos ficar olhando aqui, ó, para esses loops aqui. E a gente dá Enter. Não apareceu nada, porque provavelmente ele já estava ali mostrando loops dessa conformação que a gente mudou. Agora, vamos mudar as hélices. Então, 7, cartoon, então, agora a gente vai estar olhando as hélices aqui, tá? E aí mudou um pouco as hélices. O que, que mudou nas hélices? Dando um zoom aqui nela, vocês vão ver que tem essa linhazinha aqui, tá? Então, ela vai ter uma linha que eles chamam de fence aí, que é para mostrar essa linhazinha aqui que a gente destacando as nossas alfa-hélices, tá? Então, a gente vai mudar um pouco a cor agora. 7. Script colors.
tá? Não mudou muita coisa aqui, mas mudou um pouco a coloração que a gente tem, tá? Quando a gente mudar a cor, a gente vai ver uma diferença. E por último, esse último comandinho aqui, cartão highlight, color. E aí a gente mudou aqui a cor que a gente tem dentro da nossa alfa hélice aqui, tá? Então, por exemplo, num fundo preto, né, que a gente tem aqui, elas meio que ficam junto ali do nosso fundo, né? Então, parece que ela é um pouco mais junto com o nosso background que tá preto, tá? Então, é só para mostrar um pouquinho como que ele fica mais, como você pode mudar essa representação que a gente tem, tá? Bom, gente, obviamente, esses comandinhos que a gente está vendo agora é só item de perfumaria, tá? É só para você ficar mexendo, brincando aí com a sua proteína e mostrando representações diferentes, tá? Para qualquer outro tipo de coisa que você precisa mesmo olhar, você não precisa estar mudando isso. Mas para fazer uma figura, né? Para colocar no artigo uma figura bonita, você precisa estar mudando tanto a cor, o background, né? Quais os elementos que você vai mostrar ou não. Então você precisa ter um pouco de conhecimento em que você pode mudar. Então, vamos lá. Para o item 4, o que a gente vai fazer? Exibe a estrutura da proteína na forma de bastões e as águas como esferas e esconda a representação em cartoon. Agora a gente vai mudar. Vamos dizer que a gente tem um artigo. Aí eu tenho essa representação cartoon, que é essa que a gente está vendo aqui. Aí agora eu não quero mais a representação cartoon. Agora eu quero uma representação em forma de bastão, que é o sticks, tá? Então a gente vai fazer show sticks. A gente está mostrando aqui, junto com o cartoon, tá? Uma coisa do Paimol é o seguinte, ele vai fazer exatamente o que você está mandando. Você está mandando mostrar numa conformação, ele vai mostrar na conformação. Ele não vai tirar a conformação anterior. Então, ó, a gente já tem a forma de bastão, e agora eu vou colocar as esferas, as águas, né, em forma de esfera. Então, show, NB, tá? E aí, vocês vão ver essas moléculas vermelhazinhas aqui, né? Esses átomos vermelhos, são as moléculas de água, só que só são moléculas de oxigênio, tá? Como essa estrutura veio de cristalografia, a cristalografia não é capaz de mostrar os átomos de hidrogênio, tá? Você não consegue ver os átomos de hidrogênio na cristalografia, porque são átomos muito pequenos. A massa molecular deles são muito pequenas, então você não consegue ver, você não consegue distinguir hidrogênios. Então, na cristalografia, as estruturas não vêm com hidrogênio. Então, quando eu falo moléculas de água, a gente está falando das moléculas de oxigênio da água, tá? Então, são moléculas que a gente sabe que são moléculas de água, porque tem um oxigênio ali, está separado da proteína, tá bom? Então, não tem o hidrogênio aqui. E aí, o Paimol fez exatamente o que a gente pediu, né? Coloca em forma de bastão e mostra em forma de esfera o que tenha os átomos que estão separados aí. Então, agora, como vocês podem ver, está bem poluído, eu vou pedir para esconder essa conformação de cartoon. Então, hide cartoon. E aí, agora eu só tenho a forma em bastão aqui. Deixa eu tirar um zoom aqui. E aí, a gente tem a nossa proteína em forma de bastão, tá? Então, essa proteína, muitos de vocês já tinham meio que visto, né? A forma de lines, que são um bastão um pouco mais clarinho, né? Mas aqui a gente pode ver que você tem né? Ele é um pouco mais gordinho do que a conformação line, tá? Então, essa aí é uma segunda, né? Ou uma terceira, dependendo de como que apareceu para vocês, da representação que a gente tem no Paimol para mostrar uma proteína, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, gente, como eu falei que não tem hidrogênios, a gente vai adicionar os hidrogênios, tá? Então, as estruturas não têm hidrogênio, mas os programas de visualização eles podem adicionar, tá? Então, a gente vai adicionar os hidrogênios, aí agora a gente vai vir aqui para o menuzinho do lado, tá? Então, no menuzinho Action, que é esse primeiro aqui, tá? Aqui, ó, o menuzinho Action, mas tem que ser aqui, ó, na proteína, tá? Eu vou até tirar isso aqui para a gente não confundir, tá? Então, aqui, ó, tá? Nesse aqui da proteína, se você clicar, ela desaparece, se clicar, ela aparece. No menuzinho Action aqui, ó, igual no nosso tutorial, a gente vai descer até os hidrogênios, tá? Então, Action, a gente vai descer
hidrogênios, cadê? Peraí, gente. Eu que não estou conseguindo achar aqui. Elite. É no Action mesmo? É, Action. Será que o meu tá muito... Acho que o meu tá muito grande, né? Acho que você tem que abaixar mais. É, porque eu acho que o meu tá... Deixa eu aumentar aqui. Ah, pronto, foi. É porque ele tava... não dava para ver, né? Então, Action, Hydrogens, e a gente vai adicionar. Vocês vão ver aí que tem vários tipos, né? Tem o Add ao adicionar, vai adicionar os hidrogênios, todos os hidrogênios, né? De acordo com os átomos que você tem dos seus aminoácidos. E o Add Polar, que só vai adicionar os hidrogênios polares, ou seja, os hidrogênios que têm alguma carga ali de resíduos que tenham cargas, tá? Então, se você for pensar numa arginina, por exemplo, né? Numa lisina, você tem hidrogênios ali que você tem cargas, né? Quando você fala add, vai adicionar tudo. Você tem remove também, tá? Remove é para remover. A gente não tem, então a gente não precisa remover. A gente só vai adicionar. Vamos adicionar todos os hidrogênios, tá? E aí agora o Paimol adicionou para a gente os hidrogênios. Então a gente pode ver agora nas águas. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, né? Para a gente voltar aqui. As águas, moléculas de águas agora têm aqui ó, os hidrogênios, parecem moléculas de águas agora do que aparecia antes. Então, a gente agora tem mais representação e mais átomos aí na nossa proteína, tá? Isso é importante, gente, tá? Não é uma etapa muito importante para fazer figura, mas é muito importante para um docking, tá? O docking, se você não colocar hidrogênios aí, você pode ter problemas com cargas, dependendo do tipo de função que você está utilizando. Os hidrogênios vão fazer falta, principalmente os polares, né? Porque eles vão estar ali para realmente fazer interações com as suas moléculas. Se você não tem, se você não representa, o programa fala, ué, não tem, então não tem esse aminoácido, não tem um hidrogênio ali para fazer uma interação e tal. Então, é importante, talvez não para fazer figura, né, porque fica um pouco poluído, mas para algumas metodologias que a gente utiliza, né, com docking, dinâmica, até mesmo uma modelagem, né, a gente precisa dos hidrogênios ali para ter essas interações, tá? Bom, agora vamos lá para o ligante, né? A gente estava tendo um problema de visualizar o ligante. Agora a gente vai selecionar esse ligante, vai separar o ligante, para a gente ter ele ali mais destacado para a gente, tá? Então a gente vai criar um objeto. O objeto, no caso, a gente vai utilizar o ligante, mas a gente podia utilizar qualquer outra coisa, um resíduo, talvez, uma molécula de água importante, ou um conjunto de moléculas de água, a gente podia utilizar também, tá? Então, a gente vai criar um objeto contendo apenas um inibidor. No caso aqui, esse ligante é um inibidor, a gente viu, né? E um contendo o inibidor e as moléculas de água ou resíduos da proteína a no máximo 6 angstroms de distância do composto, tá? Lembrando que quando a gente trabalha com esse tipo de estrutura, a nossa distância mínima é o angstrom, né? O angstrom é aquela medida bem pequenininha, tá? Mas para aqui, para a nossa estrutura, ele vai fazer uma diferença. 6 angstroms é um raio, né, bem grande ali da nossa proteína. A gente vai estar vendo isso quando a gente fizer o comando. Então, para extrair o ligante, a gente vai criar um objeto, então a gente vai digitar isso aqui. Deixa eu subir um pouco aqui, né? Então, extract, ligante, espaço, has any, que é o RES name, STC, tá? Gente, STC é o nome do meu ligante, porque eu vi lá no meu PDB, tá? Que esse é o nome dele. E aí eu vou mostrar para vocês quando a gente não sabe, né? A gente não olhou no PDB antes, como que a gente olha esse ligante. Vou mostrar. Mas olhando aqui esse comando, o que o comando faz, tá? Então ele vai extrair um objeto que a gente vai chamar de ligante, e esse objeto nada mais é do que o has name, né? O nosso ligante que se chama STC, tá? Então eu vou dar Enter aqui. E aí, ó, quando eu tiro a proteína, o meu ligante ele fica sem a proteína, ele fica sozinho aqui. Então eu vou ter, ó, proteína, ligante. Então se eu
Aperto aqui, eu tiro o ligante, está separado da minha proteína agora, só quero o ligante, tiro a proteína. Se eu quero só a proteína, eu tiro o ligante, tá? Então, ele separou aí, tá? Então, só fez essa separação, então a nossa visualização, a nossa maneira de fazer a figura vai ser um pouco diferente aí, tá? Para quando a gente não sabe onde é que está o nosso ligante, qual é o nome do nosso ligante, a gente pode vir aqui embaixo, que eu acho que vocês conseguem ver aí, não tenho certeza, tem um Szinho aqui embaixo, tá? Esse Szinho, ele nada mais do que mostra a sequência da nossa proteína, começando aqui do resíduo 4, tá? Nossa proteína começa do resíduo 4, ou seja, ele tem 1, 2, 3 faltante, tá? E vai até as águas, tem todas as águas aqui, tá? Então, esses aqui são os números das águas. E aqui, a gente tinha um ligante, tá? Então, você vai ter o nome aqui separado. Os resíduos sempre vão ter com uma letra, né? Uma letra, a codificação de aminoácido com uma letra. Os ligantes ou outros resíduos, eles vão estar com 3, por exemplo, a STC, ou tem aqueles coisas de cristalografia, que é o GOL, tal. Então, vocês vão ter separado aí, tá? Então, vocês podem ver que o nome vai estar lá separadinho para vocês, tá bom? Então, vocês podem olhar no paimol qual seria o ligante ou quais seriam as moléculas de água. Ah, tem uma molécula de água com 462, muito importante. Você pode selecionar, não sei onde é que ela está provavelmente, né, em algum lugar aqui, ela está aqui, ó. Aí você acha essa molécula de água aqui, tá? Molécula de água é um pouco complicado, mas vamos dizer que eu quero saber meu resíduo 216, né? Uma lisina, uma leucina aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Minha leucina 216 é muito importante, eu quero saber onde é que ela tá. Ela tá aqui, tá? Então, você vai ver ela aqui, ó. Ela tá aqui. Você pode conseguir detectar onde é que tá essa leucina, esse resíduo muito importante aí pelo número, tá? Então, o número, quando bate aqui em cima, é o número 216. Aí 217, 218, 219 e assim por diante, tá bom? Então, uma dica aí para quando vocês estiverem mexendo aí com o painel. Vou tirar isso aqui para a gente não ficar com muita seleção, depois não saber o que a gente está fazendo. Então, beleza. Então, extraí o ligante da proteína, está separado, então eu consigo ver ele aqui separadamente, tá? E agora eu quero fazer o seguinte, né? Eu separei o ligante, mas agora eu quero todos os resíduos e todas as moléculas de água que estão num raio de 6 angstroms desse meu ligante, numa distância, né, de 6 angstroms desse meu ligante. Então, eu vou criar um outro objeto, né, chamado com o comando create, aí eu vou colocar sítio, ligante, espaço, ligante, que é o nome da minha seleção, tá? Não é o nome do meu ligante, mas é o nome da minha seleção, ligante, e aí eu coloco around 6, tá? Então, podia ser 10, 12, 20, tanto faz, vai depender do que você quer ver aí. Mas um raio de 6 angstroms é um raio bem interessante para determinar sítio e ligantes, porque normalmente você tem interações hidrofóbicas, eles vai estar mais ou menos nesse raio de 4,55, tá? É um limite aí que a gente tem de algumas interações não covalentes, tá? Então, separou aí. Então, se eu quero só meu ligante e esse meu raio do sítio, eu tiro a proteína e a gente vai ver aqui, ó, quais são os resíduos e quais são os resíduos e quais são as moléculas de água que estão ao redor desse meu ligante no raio de 6 angstroms, tá? Vocês vão ver que tem uns aqui deslocados, esses aqui é porque ele não mostra, tá? Tudo. Tá? Eles não estão mostrando tudo para a gente. Alguém fez uma pergunta aqui? Já fez uma pergunta. Como que eu faço para ver coronavírus completo no paimol dessa forma em 3D? Existe um código dele no PDB, no caso, o código dele completo e dos outros vírus. Eu não tenho certeza se tem o vírus completo. Eu sei que você tem as unidades. Depois a gente dá uma olhadinha. Deixa eu ver, eu não tirei aqui o PDB, não? Não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas olha, o mais legal é você ver a proteína que a gente está usando nas vacinas, que é a Spike, né? Proteína Spike trimérica, você consegue ver ela bem legal, assim. Aqui, Porque tem tem o cristal algumas dele coisas inteiro. assim.
tem algumas coisas assim, eu não sei se tem um cristal, né? Tem um artigo aqui, é porque às vezes você não tem ele todo, né? Mas, Talvez alguém tenha feito mesmo. então, você tem aqui algumas coisas. Você teria que ver se realmente ele é o vírus completo, né? Se tem uns videozinhos, tem um monte de coisa. Tá? Isso aqui é muito interessante. Mas, normalmente, quando você tem a estrutura, né? Quando você vai fazer alguma coisa estrutural, você pega só algumas unidades. Aí você vai ter Spike, que é, obviamente, uma das mais utilizadas, né? Você vai ter aqui. E a Spike, na verdade, você vai ter várias, né? Vai ter ela aí com a CE2, vai ter ela com um monte de coisa aí ligada, tá? Então, aqui, ó. Só de Spike você tem isso tudo aqui. Deve ter aqui uns 100, 150 PDBs da Spike aí, tá? Então, você pode utilizar e pode estar vendo. Mas depois dá uma olhada aqui no PDB, que eu acredito que tem o vírus todo aí, mas talvez só não tem como. Eu também não olharia no meu computador aqui, não, porque pode ser que trave, né? Porque essas coisas são gigantescas. E às vezes, para puxar isso pelo painel, pode ser, mas a estrutura Spike com certeza você tem aqui todas você tem aqui educacionalmente, né? Como que é e qual a ligação que você tem, tá? Então, eu olharia, tá? Para quem está interessado, o PyMol, o PDB vai ajudar bastante, tá? Bom, vamos voltar aqui, que a gente já está... O horário tá bom e eu acho que a gente vai fazer hoje tudo no horário. Hoje tá legal. Então, ó, vocês estão vendo que tem aqui alguns átomos, né, que estão só mostrando aqui voando, é porque só o átomo que está naquele raio, o resíduo todo não foi, mas isso aqui representa um resíduo. Nesse caso aqui, a gente tem uma asparagina, né, você vê um pedacinho dela aqui, você não vê a cadeia principal ou outro pedaço dela que não está no raio, mas ela está lá. Tá? Então, só o átomo, quando ele aparece aqui, ele só está dizendo isso aqui é uma molécula, um hidrogênio da molécula de água, aqui, deixa eu ver, é uma serina, tá? Então, você pode olhar. Quando você olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco essa fonte aqui. Vocês vão ver que quando eu clico aqui, ó, ele vai me mostrando quem é o resíduo que eu estou clicando, tá? Então, molécula de água, esse aqui. E ele vai selecionando aqui para mim, tá? Mas tenham cuidado com essas seleções, porque às vezes você fica meio perdido de que você está selecionando. Por isso eu gosto de deletar. Beleza, gente? Então, aqui a gente já consegue ver um raio, né, do nosso sítio, que a gente podia dizer que seria nosso sítio, né? Porque tem uma distância interessante do nosso ligante cristal, tá? 6 Angstrom é interessante, ainda tem interações interações não covalentes, hidrofóbicas nesse raio, tá? Bem fracas, obviamente, tá? Porque normalmente para em 4,5 angstroms, os hidrogênios. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai para a última representação que a gente tem. Última não, né? A representação básica que a gente tem no nosso PyMol, que é a representação de superfície, tá? Então, vamos mostrar, deixa eu colocar a estrutura aqui de novo, deixar ela aqui assim. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar a nossa proteína apenas em forma de superfície. Então, a gente vai colocar show, surface, vírgula, espaço, e aí a gente vai colocar 1L2S, tá? Eu coloquei em letra maiúscula, porque quando eu mostrei lá, ele vem em letra maiúscula. Se colocou em letra minúscula, você coloca em letra minúscula. Tem que ter um match aqui com a sua seleção, tá? Então, vamos lá. Show, surface, e aí a gente tem a representação de superfície da nossa proteína, tá? Então, aqui, ó, como a gente retirou o ligante da nossa seleção, ele deixa o nosso ligante ali bonitinho. Se o nosso ligante tivesse ainda lá na proteína, ele ia entrar em superfície também, tá? Só que a gente tirou antes, né? E a gente consegue ver aqui a cavidade, onde é que ele tá, forma uma cavidade bonita, tem as moléculas de água aqui nessa cavidade, tá? Então, você tem essas coisas interessantes. E aí você tem essa cor, porque está colorido em relação aos seus átomos, né? Então, você tem uma coloração em vermelho, o oxigênio, em azul, o nitrogênio, em cinza ali, mais ou menos, é o hidrogênio, né? E os carbonos são verdes, tá? Então, a cor está representando as nossas estruturas. Se a gente quiser uma cor só, a gente vai colocar o comando color,
No caso aqui eu coloquei gray, que é o cinza, né? E essa minha seleção um L2S. E aí vai ficar tudo cinza, tá? Lembrando que a gente tem um comandinho aqui C, que é o color, tá? Então você pode pegar o comandinho aqui e aí, agora eu quero a laranja. E aí ele vai pintar em laranja, tá? Mas você podia escrever aqui, color, orange e assim por diante, tá? Eu vou deixar o gray aqui, deixa eu subir aqui essa minha, para a gente seguir o tutorial. Mas você pode também estar utilizando ali. Você pode fazer a mesma coisa aqui com a seleção do ligante, tá? Quero meu ligante em azul, e assim por diante, tá? Bom, vamos mudar o nosso background, né? Para deixar branco, figuras em branco é interessante, figura em preto é legal para dar um destaque, tá? Mas às vezes, né, se você for imprimir essa figura, um background branco vai ajudar melhor com a sua tinta, né? E aí você pode mudar isso aqui com BG Color White. Tá? Então a gente vai mudar background color, né, a cor do fundo, para branco. E aí a gente tem esse destaque aí da nossa superfície aqui, ó. A gente pode, lembrando, né, da rodinha aqui do mouse, a gente pode estar aumentando ou dando uma melhor ênfase em alguns pedaços da nossa proteína também, tá? Lu, estão perguntando se ele recalcula a superfície quando coloca hidrogênio. O hidrogênio é hidrogênio, né? Ele não está nessa superfície aí. A superfície está só da proteína, né? Uhum, sim. Então, assim, ele só vai estar mesmo da proteína mesmo, não vai... O hidrogênio em si ele não vai influenciar muito, não. Você pode ter uma diferençazinha, mas não, nem tanto. Não vai ser uma coisa muito influenciável na sua superfície. Bom, e aí vamos continuar o tutorial aqui. Depois vão perguntando aí, vão me... E a gente vai dar um zoom no sítio, tá? Então, a gente fez uma seleção do sítio, a gente vai dar zoom no sítio, porque quando eu mexi aqui, né, a gente pode mexer para o outro lado, aí, onde é que está o sítio? Não sei. Aí eu vou dar um zoom no sítio. Peraí, eu escrevi certo? Zoom no sítio ligante, e aí ele vai me dar o zoom aqui, tá? Onde é que está o sítio? Só que ele me deu o zoom do lado contrário, tá? Mas ele está aqui. Só virar aqui. E aí eu posso abrir um pouco aqui a minha seleção também, se eu quiser, né? Isso aí é tudo perfumaria. Isso daí, na hora que você for fazer a figura, que você vai falar, não, isso aqui tá legal, isso aqui não tá legal. Tá? Então, no final, a gente pode ter uma figura mais ou menos parecida com essa aqui de baixo, tá? O ligante aqui tá dando esse negócio aqui porque esse ligante tem conformação diferente, tá? Então, às vezes, ele pega, né? Dá esse errinho de visualização no PyMol. Isso aí teria que ir no PDB e dar uma melhorada nele aí, tá? E tá diferente também porque a gente colocou hidrogênio, tá? Então, tem uma diferençazinha aí da figura. Esse PyMol também tem uma representação diferente de como se faz. A cor, essa minha cor eu coloquei um cinza muito escuro. Se eu quiser um cinza mais claro, eu posso mudar aqui, um cinza 70, né? E aí a gente muda um pouco essa cor. Beleza? Então a figura é isso. Eu quero mostrar meu ligante aqui no sítio em forma de superfície, né? As moléculas de água, e aí eu vou fazer. E eu vou fazer, então, essa minha figura, tá? Eu vou dar um ray. Talvez, eu não sei se com esse computador aqui eu vou conseguir dar o ray, tá? Por causa que alguns PyMols, a licença, quando ele não está funcionando, você não consegue dar o ray trace, tá? Não sei se nesse eu vou conseguir. Não, esse aqui eu consegui, tá? Então, pode ser que o de vocês, dependendo da licença tal, você não consiga fazer. Mas o que o Ray Trace faz? Ele meio que faz a sombra, né? Ele faz uma visualização de sombra, coloca a sombra em claridade, muda a luz ali. E aí você pode ver que ficou uma coisa mais profissional, tá? Então, você pode utilizar o Ray Tracing para fazer uma figura mais profissional aí com sombras e colocando coisas mais diferentes aí. Uma coisa que vocês têm que lembrar é, salva a figura dessa maneira. Se você mexer, perdeu a figura, tá? O Ray Tracing mexe. Faz o Ray Tracing, salva a figura, depois mexe, tá bom? Como é que salva a figura? Agora, tem duas maneiras de salvar a figura. Deixa eu colocar o Ray Tracing de novo. Você pode vir por aqui também, tá, gente?
Quando eu coloquei 60 a 40,480, isso são as dimensões que eu quero da minha figura, tá? Eu coloquei isso porque quando a gente fazia o tutorial lá no laboratório, lá na sala de laboratório, alguns computadores travavam, tá? Então, eu coloquei uma figura menor. Eu vou deixar assim dessa maneira, eu vou dar o Ray pelo comando, só o direito do mouse e Ray, tá? Pronto, aí o background também está transparente. E aí, como que você pode salvar? Você pode salvar pela linha de comando, você pode utilizar, vou utilizar o PNG aqui, tá? PNG, vou dar um nome de um L2S. Né? G, e aí eu vou colocar, no caso eu coloquei DPI 300, vou colocar um DPI menor, porque senão pode ser que acabe travando minhas coisas todas. DPI é a resolução da minha figura, tá? Quando você dá aquele zoom lá na sua figura, você vai ver os detalhes melhor. Vou colocar só 100, porque 300 pode ser que trave as coisas aqui, tá? Então, vou colocar 100, salvou, tá? Bom, onde é que ele salvou? Aí é uma questão complicada, né? Como você abriu o PyMol sem dar ali um lugar para ele, né, um Work Directory, provavelmente ele vai estar salvando nos documentos, né? Ou ele vai estar salvando lá na pasta do PyMol, tem que procurar, tá? Então, deixa eu ver se é essa aqui mesmo que salvou. É exatamente essa aqui, ó. Tá aqui nos meus documentos, tá? Mas aí, obviamente, você não vai estar salvando aleatoriamente. Você pode vir aqui em cima, cadê o meu PyMol aqui? Aqui, tá bem pequenininho, tá, gente? Mas aqui, ó, no File, tá? Aí você coloca aqui, ó, Export Image As. Aí, no caso, eu vou usar PNG. E aí ele vai me falar, você quer isso com PyMol, blá, 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 save, tá? O que tá mostrando. E aí ele vai me dar aqui um lugar qualquer, né? No caso, me deu um lugar nos documentos aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó, aulas, né? E eu vou escolher onde é que Aí é bem mais tranquilo. Então, aí, no caso, é exportar a figura, né? Eu não Isso. sei se vocês estão ligados, mas quando vocês forem dar um seminário de farmacologia, né, vocês podem esnobar, né? Volta nessa aula aqui, segue o que a Luciana ensinou, e vocês podem mostrar os ligantes, tudo, entendeu? Fique espertos que vocês podem usar isso no futuro em muitas aulas da biologia, para mostrar um seminário que vocês estão dando. É só ir no PDB, achar a molécula, né, e fazer essas colorações todas aí. Você pode fazer várias coisas, tá? Outro dia um aluno me mandou mensagem perguntando assim, como que eu faço para fazer um vídeo dela se movimentando, tá? Você pode estar mostrando aqui. Você tem essas coisas de vídeo, né? Você pode criar ela girando para um lado, girando para o outro, tá? Obviamente não vou colocar aqui. Não é difícil, mas também não é uma coisa que, né, pode dar um probleminha aqui para a gente, né, em relação de conexão. Mas vocês podem estar mexendo nisso daí, brincando. Tem muito tutorial na internet, tem muita coisa que vocês podem estar olhando, tá? Bom, voltando aqui para o tutorial, como que a gente salva? Gente, eu mexi nisso e eu quero exatamente essa posição e eu não quero perder essa posição, tá? Que quando eu for abrir lá para dar a minha aula, para mostrar para o meu orientador, eu quero nessa posição. Então, vocês vão salvar. Então, você vem aqui no File de novo, tá pequenininho aqui, mas é o primeiro comandinho que a gente tem ali no topo, né? Então, File, e aí você vai colocar Save Section, tá? Então, Save Section vai estar aqui. Aí eu vou colocar aqui um L2S, parte 1, tá? Vou colocar aqui, parte 1. E aí ele vai salvar nessa forma .pse, tá? Aí o PyMol já salvou. Aí eu vou dizer que eu fechei o meu PyMol, eu vou reinicializar meu PyMol aqui, tudo. Perdi tudo ali que eu fiz. Então, eu vou abrir essa minha sessão, tá? Em Open. Vou lá na minha pasta, abro ela. E ela vai estar exatamente naquela posição que eu fiz, tá? Então, é muito bom quando a gente faz figura e tá salvando. Vou salvar nessa posição. Mudei a posição, salva na outra, ó. Vou mudar a posição. Fechei meu PyMol. Perdi aquela posição. Eu venho aqui, abro, ele vai estar exatamente naquela posição, tá? Então, muito importante a gente estar salvando. Por fim, a última coisa que a gente faz no tutorial aqui é analisar as interações que a gente tem intermoleculares, né, entre o inibidor e essa nossa proteína, essa nossa enzima, tá? Então,
a gente vai fazer o seguinte, no ligante, onde é que tem aqui a nossa seleção ligante, eu vou tirar só eu não sei, aqui eu faço com ou sem? Não lembro. Tá, beleza, a gente faz isso quando aparecer. Bom, a gente vai aqui na nossa seleção do ligante, onde é que está escrito ligante aqui, tá? A gente vai em Actions e a gente vai em Find. Aqui agora apareceu, tá? Polar Contacts. O Polar Contacts, ele vai me mostrar os contatos polares, uma ligação de hidrogênio, uma coisa desse tipo, tá? Você tem o Any Contacts também, tá? Que aí vai ser qualquer tipo de contato, uma interação hidrofóbica, qualquer coisa que tá ali em contato, uma distância, ele vai me mostrar. Mas os polares são um pouco mais interessantes, porque você vai ver umas ligações de hidrogênio, umas ligações hidrofóbicas um pouco mais fortes, se você vai olhar com isso, tá? Então, eu vou colocar Find Polar Contacts to Any Atoms. E aí, no caso, eu vou pegar o meu ligante, qualquer outro contato que não seja com os átomos ali do meu ligante, ele vai me mostrar, tá? Então, eu vou colocar aqui to Any Atoms, tá? Então, ele me mostrou. A gente viu aqui, ó, tá um pouquinho coisa, tem umas linhazinhas amarelas aqui, mas é porque a gente está em forma de superfície. Se eu tirar a proteína, deixar só o sítio, a gente vai ver aqui, ó, as interações, ó, formando uma ligação de hidrogênio aqui, ó, formando outra aqui. Então, você está vendo aqui que ele está interagindo. E a gente pode ver, está interagindo com esse resíduo aqui, que eu não sei qual é uma alanina, né? Tá formando calanina, cadeia principal, o que for, e a gente consegue ver isso, tá? E a gente pode medir qual a distância. Ah, isso aí é realmente uma ligação de hidrogênio? Ah, vamos medir. Então, a gente vem aqui no Wizard, aqui no menuzinho aqui em cima, tá? Wizard. E a gente vai no Measurement, que é a medida. E aí ele vai me mostrar isso aqui, esse comandinho aqui do lado. Já tá lá na minha coisa. Então, eu clico em um átomo que eu quero e eu vou clicar no outro átomo que eu quero. E ele vai me mostrar a distância entre esses dois átomos. E ele vai ficar aqui mostrando, tudo que eu clicar, ele vai selecionar. Eu cliquei esse átomo aqui, com esse átomo aqui, ele me mostra a distância. Esse átomo, com esse átomo aqui, outra distância. Tudo em distância de ligação de hidrogênio, tá? Então, a gente tem umas ligações interessantes aqui, ó. 1.7, 2, tá? Tem mais outra ligação aqui, não sei. Essa aqui parece mais distante. 2.5, limite. Tá? Então, a gente tem aqui essas interações aqui, tá? Então, algumas ligações de hidrogênio um pouco mais fortes, um pouco mais próximas, outras mais fracas. Aí, ele vai ficar preso aí nessa forma de medida, tá? Então, a gente, para finalizar essa forma de medida aí, a gente coloca done, tá? Acabou. Aí, agora eu vou poder mexer aqui sem clicar nos átomos, sem estar medindo nada, tá bom? E aí é o seguinte, beleza, agora eu quero mostrar lá para o meu orientador essas distâncias, mas aí a cor ainda não está muito legal. Eu posso, vocês vão ver que criou várias seleçõezinhas aqui, ó, tá vendo? Várias seleçõezinhas aqui do nome, você pode estar mudando a cor aqui, e você pode estar mudando a cor desse amarelo aqui para um preto, por exemplo. Set black. E aí agora mudou com preto. Vou fazer um ray tracing aqui. E aí agora eu vou ter um fundo transparente, né, para colocar na minha apresentação, com uma luz melhor. E aí você tem esse tipo de coisa que você pode estar fazendo. Ah, os hidrogênios estão muito poluídos. Aí eu posso vir aqui, ó, hide. Tem que aumentar aqui, né, porque o hidrogênio fica lá embaixo. Hide hydrogens, né? Eu coloquei os hidrogênios, achei que está muito poluído. Tá? Normalmente eu gosto de tirar os hidrogênios para ficar menos poluída a minha visualização, tá? Quando volta a proteína aí, eles fica legal também? Você pode Mais ou colocar menos. que mas aí você tem que mexer, né? Eu sempre esqueço o comando. Outra vez você me perguntou, era para ter colocado no tutorial, né? Pymol transparência, já está até ali para a gente ver, né? A transparência dele. Eu posso colocar essa superfície transparente, né? Então, set transparency selection. Então, posso colocar aqui, ó, set transparency de 0.5 foi muito, né? Deixa eu colocar
Melhorou um pouquinho, mas tá. Mas eu vou colocar aqui, hide. Pronto, beleza. Agora ficou melhorzinho. Vou colocar 4, né? Pronto. E aí agora a gente tem tanto o sítio, né? Que a gente tem aqui o nosso sítio mostrando aqui, quanto o ligante, quanto a nossa proteína transparente, né? Vamos fazer um ray tracing aqui e a gente consegue ver tudo. Tá pensando aí. Tá pensando. Aí já começa a ficar pensando bastante. Esse computador agora que eu tô não tem placa de vídeo. Tá? Então ele pode ser que ele demore ou pode ser que trave. Pronto, foi. Aí ele fez aqui. Eu vou salvar essa figura para a gente dar uma olhada nela, como que ela ficou. Vou colocar. Vou abrir aqui. E aí ela ficou dessa maneira aqui para a gente, uma figura, né? Superfície transparente, a gente vendo ali obviamente não está muito boa, né? Precisa dar uma melhorada, uma cor tal, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Fazer figura, às vezes, demora bastante tempo, porque a gente fica mudando as coisas sobre ela também. Tá? E eu acho que é isso que a gente tem do Paimol. Eu acho que o Paimol a gente só tinha isso. Você tem que lembrar de adicionar essa. Né? Eu posso salvar essa aqui, né, para não confundir, vou salvar essa sessão. Não, salvei em cima, desculpa, mas eu podia colocar o save as para salvar em outra sessão. Mas é isso. Só um detalhe. Pode falar. Eu não tô conseguindo salvar a sessão, por algum motivo. Tá Qual dando um erro? erro que... Deixa eu ver. Erro 2. Número 2. Mas ela tá falando que não tem esse diretório, mas eu escolhi um diretório normal que eu fiz aqui. Eu não tô entendendo por quê. Eu não sei te dizer, porque às vezes poderia ser porque você está salvando talvez ali no Windows, tal, mas se você está salvando em outro lugar, não deveria dar erro, não. Vê se não é porque tem distância, tem espaço, muita coisa às vezes dá erro, porque esses programas são muito, vêm de Linux, e aí espaço dá erro, se for área de trabalho, se tiver acento, um monte de coisa, dá sempre erro. Pode ser isso também. Coloca um nome bem simples, né? Sem acento. Coloca numa pasta que não tem nome de Session. espaço, acento. Deixa eu ver se. Não sei se é a minha Coloca o área. nome da sessão que quer. Eu não sei se é a minha área de trabalho. A minha área de trabalho tem acento. Vamos ver, teste. O meu deu, né? Mas às vezes o erro é em relação a isso, mas deu. Então não sei. Não sei o que poderia ser, mas não me parece. Beleza, bacana. Então, assim, o Paimol visualiza e serve também para você fazer estudos, né? Com quem que o cara está contactando, essas coisas, né? Exato. Assim, o Paimol, obviamente, a gente está olhando aqui como forma de visualização. Você consegue fazer essas análises aqui, né? Várias estruturas, você vai poder fazer outros tipos de experimentos, tem outros tipos de script, né? De análise de superfície acessível ao solvente, ou coisas desse tipo. Você pode estar fazendo com o Paimol, que ele vai te ajudar a fazer análise, e você faz uma figura bonitinha para colocar no seu trabalho também. Beleza. Eles já vão ter algum trabalhinho para entregar, uma tarefinha dessa aula ou só na próxima que a gente comenta? Eu acho que a do Paimol tem uma tarefa, né? Eu acho que eu fiz uma tarefa de Paimol, acho que de docking, que eu estou vendo da UFRJ. Mas aqui, ó, tem uma tarefa de Paimol, uma tarefa super simples, tá, gente? Não é nada muito... Eu coloco até aqui para vocês fazerem, tá? São seis itenzinhos, muda a estrutura de superfície, coloca em cartão, colore por estrutura secundária, tranquilo. Eu passo para eles depois, né? Pelo sistema lá de e-mail, né? E beleza. E é isso, gente. O Paimol é isso. Aí na próxima a gente vai para modelagem com Modeler, vai ser um pouquinho mais demorado para fazer as coisas, mas
obviamente, é bem tranquilo. A gente vai dar uma olhadinha no PyMol depois na estrutura que a gente modelar. Uhum. Modelagem molecular. Aí, se você tem uma proteína que não tem estrutura do organismo lá, Schistosoma mansoni, mas você quer estudar ela, o sítio catalítico e tal, trará, jeito tem, né? Basta encontrar uma proteína que tenha sido cristalizada de algum outro organismo, aí você consegue fazer a estrutura tridimensional dado Schistosoma mansoni por referência, né? Usando o molde, né? É isso aí. Isso vai ser na próxima aula, então. Obrigado, Lu. Vou tirar aqui o compartilhamento, Uhum. né? Beleza. É isso aí, Mais alguma menino. pergunta, gente? Não, né? Deixa eu parar aqui a nossa gravação de hoje.